Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Prezados colegas, prezados amigos, nós estamos mais uma vez aqui no nosso podcast, no nosso Hemoplay. E este capítulo hoje é uma cooperação entre a nossa Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e o CEPID, que é um projeto financiado pela FAPESP e que tem como objetivo central, mas não único, existem muitos outros, que é a abordagem teranóstica do câncer. Hoje eu tenho o enorme prazer de ter junto comigo nesse podcast a professora Luciana Malavolta. Eu vou ler um pouquinho aqui, porque o currículo é um pouquinho longo, não tenho condição de gravar tudo. E a professora Luciana Malavolta, ela é química, formada pela Unesp de Araraquara, mestre em biotecnologia pela USP e doutora em ciências pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. A professora tem pós-doutorado na mesma instituição que é a Unifesp. Desde 2008, ela é pesquisadora do Instituto Israelita de Pesquisa Albert Einstein e atualmente chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas e professora adjunta da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. No nosso CEPID, a professora é pesquisadora principal e tem uma experiência que se concentra na biofísica, na química de macromoléculas. É uma área onde ela trabalha com a síntese e radiomarcação de peptídeos para o desenvolvimento de radiofármacos com aplicações teranósticas. Teranóstico, para vocês lembrarem, na verdade é um neologismo. É uma palavra que junta terapia de um lado, tratamento, e diagnóstico do outro, e isso é uma nova via, moderna via, de abordagem do câncer que está sendo desenvolvido por um grupo extenso de pesquisadores. O nosso grupo de pesquisa foca na síntese e radiomarcação de peptídeos para a produção de radiofármacos teranósticos com alta especificidade. Então, doutora Luciana, um prazer enorme ter a senhora aqui com a gente, né? Eu queria agradecer à BHH essa oportunidade e eu queria deixar, antes de qualquer pergunta, a senhora à vontade para se apresentar e dizer como a senhora se sente trabalhando nesse projeto financiado pela FAPESP e agora aqui dentro da nossa associação. Muito obrigada, eu que agradeço estar aqui, é um prazer imenso, né, poder divulgar um pouquinho da nossa pesquisa e o que a gente vem fazendo no Cancertera, esse amplo projeto, né, coordenado pelo senhor. Então, muito obrigado por essa oportunidade, obrigada né, à ABHH pela oportunidade também de trazer, né, para o público o que a gente vem fazendo com um objetivo maior, né, de chegar aí num projeto, né, translacional e que possa beneficiar as pessoas. Então, acho que esse é o intuito da gente, né, trabalhar num projeto que vai desde o braço, né, básico até passando pelo pré-clínico, para que possa, então, vir, né, no futuro, chegar no clínico e beneficiar tantas pessoas, né, que sofrem aí com tumores oncológicos e que precisam, né, cada vez mais aí de tecnologias, né, de medicamentos que possam ser mais eficazes. Então, isso é um prazer e acho que a gente precisa, né, focar muito nesse sentido desse desenvolvimento, e as pessoas precisam saber também, né, que a gente está tentando, né, propor novos fármacos ou radiofármacos que consigam, né, de uma maneira mais eficiente, trazer um benefício para a população. Bom, muito obrigado, Lu. Eu acho que a coisa mais fascinante do nosso CEPID é essa transversalidade do nosso trabalho. Quer dizer, o que eu percebi assim no desenvolvimento do projeto é o entusiasmo que vocês que trabalham na pesquisa básica, na pesquisa pré-clínica, etc., têm
transferida ao projeto, no sentido de formar novas moléculas, de testar novas moléculas, de testar novas vias de ação, vamos dizer assim, de determinados produtos. Então, eu lembro quando a gente estava idealizando a questão do CEPID, encontrar grupos e pessoas que pudessem contribuir dentro do projeto do CEPID. Então, a minha pergunta a você é como o teu grupo se inseriu nisso? Em que momento você se interessou e o seu grupo se interessou? E dentro do CEPID, como você tem se relacionado com todas as áreas, né? Nas áreas básicas, que você está diretamente ligado, mas também com a área pré-clínica, a área clínica, e inclusive a área de difusão, né? Você acabou de trabalhar fortemente na Universidade de Portas Abertas, mostrando o teu trabalho para crianças, para adolescentes, pessoas que estavam na área. Então, eu queria, em que momento você se interessou pelo CEPID e como você está vendo toda essa integração transversal que nós estamos desenvolvendo? É uma longa história, né? Mas na verdade, como, né, a vida nos leva aí essa trajetória, né? E aí é bem interessante mesmo, né? Porque eu, como química, né, o senhor colocou, né, eu formei pela Unesp de Araraquara e fui, né, já no doutorado, para encurtar um pouquinho, senão não caberia aí nesse podcast, mas já no doutorado eu fui trabalhar com síntese de resinas para a produção de peptídeos. E nessa síntese, né, a gente propunha melhorias ou sínteses que pudessem me dar um melhor rendimento, né, de peptídeos que, né, trazendo aqui um pouquinho, né, a junção de aminoácidos, né, com aproximadamente no máximo aí até 40, 50 aminoácidos, a gente costuma trabalhar com peptídeos ainda menores, mas que possuem, né, uma importância fisiológica muito grande. Mas no meu doutorado a ideia era trabalhar com síntese mesmo, né, síntese química para a melhoria desse rendimento durante a síntese. E eu comecei a trabalhar com peptídeos envolvidos, então, em doenças fisiológicas, como, por exemplo, o mal de Alzheimer, né, que a gente tem um peptídeo de 42 aminoácidos, que é o beta-amiloide, envolvido na formação dessas placas, né, que acaba culminando na morte neuronal. E para isso a gente teve que trabalhar com diferentes tipos de resinas, porque essa síntese não era fácil, né? Você sintetizar esses peptídeos em fase sólida, né? E com isso, então, a gente começou a trabalhar com peptídeos que se agregam, né, no nosso organismo de forma fisiológica e a gente não entendia o porquê. Baseado nisso, né, a ideia era, né, tentar utilizar, né, alguma forma ou uma molécula que se ligasse a esse peptídeo, né, envolvido na doença de Alzheimer para um possível diagnóstico precoce, porque a gente sabe muito bem que as demências, né, elas podem, né, é difícil você avaliar, né, numa anamnese qual é o tipo. Hoje a gente tem já alguns exames mais específicos para as placas amiloidais, mas quando eu comecei ainda não tinha. Então, a ideia era propor alguns fragmentos peptídicos que se ligassem a esse peptídeo maior, beta-amiloide, e, de alguma forma, fazer essa radiomarcação para que ele pudesse ser diagnosticado de forma precoce. E aí eu entrei na área de radiofarmácia, né? Então, a radiofarmácia, né, o desenvolvimento de radiofármacos, lembrando, né, que radiofármacos são moléculas, onde eu tenho, né, uma molécula ativa, uma substância que vai estar ligada a um radioisótopo. Dependendo desse radioisótopo, ele vai, né, poder ser utilizado, esse complexo formado para diagnóstico ou, né, para terapia. Então, nesses dois casos, né, a ideia é a formação desse potencial radiofármaco, seja ele para diagnóstico ou terapia. E com isso, eu entrei na área da radiofarmácia, né? Então, nessa proposição de desenvolvimento de moléculas
que interagissem com o peptídeo beta-amiloide. Depois, né, na área de medicina nuclear, né, e inclusive dos radiofármacos, a gente começou a perceber que muito se precisava de moléculas, né, que tivessem alta afinidade a tumores, né, que essa é uma área da medicina nuclear, né, que onde radiofármacos são usados, né, de uma maneira bastante grande. Então, neste caso, né, eu comecei então a trabalhar, né, com glioblastoma, com câncer de mama, sempre com o objetivo, né, do desenvolvimento de moléculas que tivessem afinidade a esses receptores que são superexpressos no tecido tumoral. Né? Então, o foco sempre foi, né, essa descoberta, testar, avaliar, né, tanto na parte, né, da síntese dessas moléculas, quanto na avaliação pré-clínica. Então, foi daí que a gente iniciou aí na radiofarmácia. E como você chegou no CEPID? Como eu cheguei no CEPID, isso. Primeiramente, né, tenho que agradecer a doutora Maricel, né, Figós de Barbosa, a radiofarmacêutica, né, ficou muitos anos no IPEM e, né, tive a oportunidade de conhecê-la. E com isso, né, eu acabei conhecendo ela no Hospital Israelita Albert Einstein e a gente começou, então, esse trabalho de desenvolvimento de algumas moléculas com afinidade aos receptores. E justamente, então, né, trabalhando, né, já utilizando os radionuclídeos, o iodo 131, o tecnécio 99 metastável, né, ela foi também aqui em colaboração com outros médicos nucleares que fazem parte do CEPID, né, o Dr. Dario também, em contato, porque ela já tinha, né, esse contato com os médicos e com o pessoal da radiofarmácia, né, propriamente dito, que também, né, indicou o meu nome e foi possível, né, eu encontrar grandes amigos, como o doutor também Pedro Corbi, que já, havia sido meu colega de universidade, né, na Química. Então, foi um prazer enorme, né, compor esse time aí de excelência e que a gente tem, né, afinal, como eu falei no início, né, trazer isso para a população, né? Então é essencial, essa equipe multiprofissional, ela é essencial em qualquer projeto, né, que a gente pretende, né, chegar à população. Né? Então, todo o desenvolvimento, né, da parte básica, pré-clínica, ele tem como objetivo, né, trazer aí um benefício à sociedade. O Corbi não vai escapar. O Corbi não vai. O Corbi também, né? Deixa eu fazer uma seguinte colocação. O CEPID, ele é um projeto de 11 anos, de até 11 anos. Né? Nós estamos começando o segundo ano agora. Eu queria que você nos dissesse o que já caminhou até agora, o que é que você pôde avaliar, vamos dizer, o que é que você pôde caminhar nesse período, e quais são os desafios que você prevê para os próximos anos. Talvez não só o teu desafio no teu campo de trabalho, mas o desafio dos químicos, vamos dizer, que estão inseridos no projeto, porque nós temos instituições importantes da área da química inseridas no CEPID. A tua instituição, que é a Santa Casa, a Universidade de Campinas, que é a do Corbi, a Universidade de São Paulo, através da Faculdade de São Carlos, de São Paulo também, o Fábio, né, o Vitor e o Pedro Corbi, todos eles virão ao nosso podcast. Como é que você vê esse primeiro ano, a forma com que nós trabalhamos e o que é que você pôde avançar, vamos dizer, nesse período e
os desafios para o futuro, que são enormes. Eu, como coordenador do projeto, eu sei que os desafios são muito grandes. Sim, nós temos, né, uma equipe aí de químicos, temos, né, também os radiofarmacêuticos e temos os médicos nucleares. Então, isso proporciona, né, que os projetos previstos, né, individualmente, eles possam, né, trabalhar em conjunto para que a gente consiga, né, como eu comentei, né, chegar aí na clínica. Então, acho que isso é o que mais fascina todo mundo que trabalha na área básica, né, porque nem sempre a gente consegue, né. Então, no meu caso, né, só fazendo aí um pouquinho esse lado, né, trazendo um pouquinho para essa síntese de peptídeos, né, o desafio é enorme, porque a gente sintetiza essas moléculas e precisa avaliá-las, né, em diversos modelos para que chegue aí, né, na clínica, para que possa entrar num teste clínico. Então, você, né, por mais que existe todo um raciocínio, né, um estudo por trás, né, de moléculas que possuem afinidade a receptores, né, que são superexpressos em alguns tipos de tumores, isso às vezes, né, quando você chega lá na clínica, não se reverte, ou até mesmo no pré-clínico em sucesso. Né? Então, esse é um pouco, né, difícil essa fase, mas a gente só supera aí com esse auxílio, e isso que é importante, essa integração. Porque às vezes um questionamento que um pesquisador tem, né, de uma área da clínica, às vezes você não consegue responder sozinho, né? Então essa integração facilita muito. Mas por que você não, né, modifica essa molécula de tal forma? Então isso pode ajudar muito no sentido de propor, né, moléculas mais viáveis e que têm condições de chegar mesmo à clínica, né? Além disso, né, vale ressaltar que a grande dificuldade dos radiofármacos é você ter algo que seja específico. Você já tem alguns radiofármacos, como o flúor, FDG, né, que é bastante utilizado, né, na parte de detecção de tumores e metástases, mas não são moléculas específicas. O que a gente precisa, né, é esse direcionamento. Então, nesse caso, né, essas moléculas que a gente vem sintetizando, né, com diferentes quelantes, que é o caso do Vitor também, né, que vai trazer um diferencial para essa molécula, uma estabilidade melhor, né, para esse radioisótopo que está ligado a essa molécula. Isso faz com que a gente tenha moléculas mais estáveis e que possa realmente dar um resultado melhor. E aí elas vão ser direcionadas para esse tumor, né, que esse tecido tumoral que vai expressar mais receptores do que um tecido saudável e causar a diferenciação. Então, na verdade, a gente está falando de especificidade, né, e afinidade que está sendo, né, direcionado a esse tumor. É importante a sociedade entender que o tempo da ciência é outro, né? Sim. E quando nós falamos em pesquisa na área do câncer, provavelmente nós lidamos mais com frustrações do que com sucessos, né? Eu acho que é importante que isso seja definitivamente colocado, quer dizer, nós estamos num trabalho que é um trabalho ininterrupto de busca de novos alvos, de novas moléculas que possam atingir esse alvo. Quanto mais específico, melhor, mas nem sempre ele tem uma especificidade que para aqueles. Então, é um trabalho extremamente complexo, amplo e um pouco de tentativa e erro, de tentativa, acertos, frustrações, etc. E que não vai parar no nosso projeto. A vida inteira a pesquisa das novas moléculas são feitas dessa maneira, né? E a possibilidade, né, de estar num projeto, né, que prevê aí, né, criar esse centro teranóstico
é o que faz toda a diferença, né? Porque nem sempre, né, teria a possibilidade, né, eu como, né, mais da parte básica, né, sim, consigo fazer pesquisas, né, no sentido do desenvolvimento dessas moléculas até a radiomarcação, testar, né, no pré-clínico, né, mas você tem um único local que você consiga, né, fazer, né, que é justamente a proposta do CEPID, né, esse centro teranóstico, você consiga fazer essa síntese, né, modificá-la com a ajuda dos outros pesquisadores, né, e ainda já testá-lo, né, de maneira, né, como a Anvisa recomenda, enfim, isso traz um avanço, né, muito grande. Então, acho que esse é um grande diferencial desse centro, você conseguir, né, juntar vários pesquisadores, né, num único centro que tem por finalidade fazer, né, de forma já trazendo mais perto aí da clínica a possibilidade de você testar isso, né, de uma maneira mais correta, né, do ponto de vista. É importante dizer que a gente só leva para os seres humanos Isso. aquilo que a gente tem absoluta Uhum. certeza de que é aceitável do ponto de vista de efeitos adversos, vamos dizer assim. Sim, Isso na fase pré-clínica é muito testado em animais, experimentação, em cultura de células, atividade e toxicidade. São sim, os 2 binômios mais importantes. E essa questão regulatória de chegar nos sim, seres humanos. Então, é um desafio enorme você sintetizar novos radiofármacos que tenham potencial terapêutico com o mínimo de toxicidade, com o mínimo de sim. efeitos adversos, né? Então, o que é muito bom no CEPID, eu também estou aprendendo demais com vocês, fica bem claro isso, é exatamente essa cadeia de evolução de cada produto, de cada molécula construída, vamos dizer assim, que é quase como um Lego, né? Você coloca um carreador, você coloca uma molécula ativa, É, quer dizer, então essa montagem, essa testagem até chegar no ser humano é extremamente desafiante. Por isso que esse trabalho provavelmente não vai parar em 10 anos, vai seguir muito tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e contasse para nós um pouco como foi essa tua experiência de contato com alunos da rede básica e da rede secundária de educação da cidade de Campinas, lá na Universidade de Portas Abertas, que foi muito recentemente feita e sim. milhares de pessoas acabaram vendo um pouco o teu trabalho. Foi uma experiência muito importante porque, como a gente, né, no início também colocou, né, é uma grande dificuldade para um pesquisador, né, passar, né, o que a gente desenvolve, né, seja para crianças, né, seja, né, nesse caso ali era já os alunos que vão entrar. Lu, nós queremos pesquisadores para o futuro, certo? Isso, Eu acho que é. a ideia ali é fazer com que os meninos se interessem pela Isso. ciência, né? E eles estavam ali, né, para prestar o vestibular, então, e eles são muito, eles gostam muito, né, de aprender e querer entrar na pesquisa, né? Eu vejo também na própria faculdade também de ciências médicas, né, da Santa Casa, eles entram no primeiro ano querendo fazer pesquisa. Então, faz parte, eu acho que é uma obrigação dos pesquisadores começar a aprender aí a divulgar, então acho que o CEPID também, né, ele colabora com, né, com esse setor que a gente tem de difusão, então isso é uma maneira de a gente começar a aprender algo que a FAPESP já preconizava, né, essa necessidade, e é necessário mesmo, é que às vezes o pesquisador não leva muito jeito, mas a gente aprende, e porque é necessário, né? Na minha experiência pessoal, assim, uma classe de 100 alunos de medicina, você vai ter um ou dois que tem um perfil de cientista desde o primeiro dia, né? A grande maioria, a maioria será médico Sim, e será prestador de serviço, e a sociedade quer isso. Mas a gente percebe que, de vez em quando, 1 ou 2% dos nossos alunos acabam tendo um perfil de cientista
desde o começo. Como é Sim. que acontece na tua experiência na Sim, química? com certeza, e a gente já tem ainda, inclusive, né, alguns alunos que já estão no internato, mas é isso realmente é a minoria, né, vai ser aí 10% no máximo. Mas no início, todos querem fazer iniciação científica, eles querem ter essa experiência, né, então isso é bem legal, né. Depois, né, diante, né, do curso, né, até de falta de tempo, né, porque é um curso integral, às vezes fica um pouquinho difícil, mas alguns conseguem e vão à noite, vão sintetizar peptídeos de noite, né, e arrumam um horário. Isso aí, né, mostra o quanto eles já querem focar na pesquisa mesmo, né. E a experiência da UPA, né, foi excelente nesse sentido, né, porque a gente conseguiu, né, trazer de uma maneira, né, levando modelos, essa interação, né, de uma molécula peptídica, né, ligada a um radionuclídeo e que tem, né, justamente aquela interação chave-fechadura para os receptores que estão superexpressos numa molécula né, tumoral, num tecido tumoral, desculpa. Então, na verdade, a gente montou, né, todo esse esquema, né, então foi na forma, né, de montagem e que traz isso, né, de uma maneira mais simples, né, e fidedigna do que realmente está acontecendo, né. Então foi muito interessante, foram muitos alunos, então a Unicamp é muito grande, né, então e também, né, muito reconhecida, muita gente querendo prestar o vestibular lá, então foi uma maneira de atingir também, né, muito o público, né, que quer fazer medicina ou qualquer outro curso da área da saúde. O nosso tempo está voando, é impressionante como o tempo passa rápido. Eu queria te fazer uma pergunta um pouco provocativa. Como você, como professora, pesquisadora, acha que nós poderemos fixar pesquisadores para o nosso futuro? A gente sabe que câncer hoje é o maior problema de saúde pública no mundo, assim, mediamente falando. Em alguns lugares a mortalidade por doenças cardiovasculares, mas aí nós estamos juntando o neurológico junto com o cardiovascular. Se a gente não juntar, câncer já é a primeira causa de morte em todos os países, pelo menos os países de renda mais alta ou de média renda, já ainda há. E nós estamos perdendo muitos cérebros para fora. Esses alunos que você forma de iniciação, de mestrado, doutorado, pós-doc, eles acabam indo embora porque nós não geramos oportunidade. Como você vê isso assim? Que recomendação você daria, por exemplo, para as universidades, ou para a FAPESP, ou para o CNPq, etc., no sentido de fixar os pesquisadores? Bom, eu da área da pesquisa, né, é muito fácil eu conseguir, né, verificar a importância de você formar pesquisadores, né, mas acho que ficou muito claro durante a pandemia, né, a importância da ciência, né, principalmente com o desenvolvimento das Nunca a vacinas. ciência foi tão aberta como na época da Sim, pandemia. Nunca os é, cientistas se deram tão bem é. quanto se deram na época da pandemia. É importante deixar isso claro para a sociedade, né? Sim, eu acho que se tem que tirar alguma coisa boa dessa época, né, foi justamente, né, mostrar, né, o quanto a ciência precisa-se de ciência e de pesquisadores. Então, e esse foco, né, de pesquisas translacionais são realmente as pesquisas que mais chamam a atenção, né, dos alunos, justamente porque, né, verificam uma aplicabilidade maior. Lembrando, né, que toda ciência, seja ela básica, ela é, né, necessária e a base para que você consiga chegar aí em algo que possa ser aplicado. Então, você precisa, né, de pesquisadores nas diferentes áreas. Além disso, né, mas essa possibilidade de você aplicar, né, faz com que também traga, né, mais jovens para a parte da pesquisa. E isso, então, precisa ter, né, realmente fomentos que possam, né, fazer com que esses pesquisadores fiquem no Brasil. Ninguém vai para fora, a meu ver, né, simplesmente porque
querem ficar fora do Brasil. É porque, às vezes, é por falta de oportunidade, né? Bom, acho que nós vamos ter que encerrar, porque o nosso tempo já foi. Eu queria deixar a palavra livre para você, agradecer novamente à BHH a oportunidade de estarmos mostrando um pouquinho do que a gente tem feito no CEPID, apresentando os nossos pesquisadores, né? Nós faremos uma série de apresentações aqui com os pesquisadores principais, cada um colocando o seu ponto de vista, né? Dizendo do prazer de estar trabalhando com você no CEPID, com a tua instituição, onde eu tenho caríssimos amigos, né, na Santa Casa. Tem uma curiosidade, a Santa Casa, Faculdade de Medicina da Santa Casa foi fundada no mesmo ano da Unicamp. Então, a primeira turma da Santa Casa é a primeira turma da Unicamp. Então, eu tenho muitos amigos que são... Eu não sou da primeira turma, sou da oitava, mas tenho muitos amigos da Santa Casa. Então, tem sido um prazer enorme trabalhar com o teu grupo, com você em particular, e acho que a gente vai voltar em outros momentos para prestar contas à comunidade daquilo que a gente está podendo desenvolver no âmbito do CEPID. Então, vou deixar a palavra aberta para você, já te agradecendo imensamente de estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, né, essa possibilidade de divulgação do nosso trabalho, né, e pela oportunidade também de fazer parte desse amplo projeto, né, que é o Cancertera, né, sobre a responsabilidade do senhor. Então, é isso que está, né, que eu vejo aí, né, para um futuro, essa possibilidade dessas minhas pequenas moléculas aí que eu sintetizo, né, chegar num futuro aí, numa aplicação. Né, lembrando que esses peptídeos, eles podem, né, eles têm, né, uma ação intrínseca, mas esse direcionamento, né, essa ligação com o radionuclídeo, né, seja ele para diagnóstico ou para terapia, né, que vai fazer também a grande diferença, né, nesse potencial radiofármaco. Então, só tenho a agradecer mesmo. Foi um prazer estar aqui e um prazer de sempre aprender, né? Seja na divulgação, seja, né, na formação aí desses novos compostos, com o aprendizado com os outros pesquisadores que trazem aí, né, também né, todo um know-how que venha só contribuir com o que a gente está fazendo. Muito obrigado, Lu. Imagina, eu que agradeço. Agradeço a todos aí a participação nesse nosso podcast. Muito obrigado. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.